Olá pessoal, tudo bom? Em nossa primeira aula sobre termodinâmica das reações, vocês viram os conceitos básicos a respeito dos tipos de sistemas, variáveis de estado, tipos de equilíbrio, etc. Viram também uma pequena revisão sobre regra de fases e os conceitos básicos da energia de um sistema, como por exemplo a energia livre de Gibbs. E nessa aula de hoje nós vamos desenvolver um pouco mais esses conceitos, né? O objetivo é fornecer um embasamento teórico sobre termodinâmica para que vocês possam entender melhor a teoria por trás das reações metamórficas e dos cálculos geotermobarométricos que veremos nas próximas aulas, né, que veremos mais adiante. Na primeira aula, vocês viram que a energia livre de Gibbs pode ser escrita da seguinte forma: energia livre é igual a entalpia menos temperatura vezes entropia. Vocês também viram que a energia livre de Gibbs pode ser definida como sendo a energia total de que um sistema ou parte dele possui e que está disponível para a realização do trabalho. Assim, nós podemos escrever a energia livre de um sistema como sendo igual à somatória da energia livre de todas as fases. Então, energia livre é igual à somatória da energia das fases, certo? Por exemplo, uma rocha composta por 1 mol de jadeíta e 2 mols de quartzo, a energia livre total dessa rocha será igual a 2 vezes a energia livre do quartzo mais a energia livre da jadeíta. G da rocha é igual a 2 vezes o G do quartzo mais G da jadeíta. Bom, então essa seria a energia livre do nosso sistema, né? Como eu disse na última aula, em geologia, uma rocha que esteja sendo analisada com relação às transformações químicas e do ponto de vista termodinâmico será o nosso sistema. Nós vimos também que durante uma reação em uma rocha, né, haverá uma variação da energia livre de Gibbs, um ΔG, e que essa variação pode ser descrita como sendo a somatória da energia livre dos produtos menos a energia livre dos reagentes. Então nós podemos escrever a variação da energia livre de Gibbs como sendo somatória da energia livre dos produtos menos a energia livre dos reagentes. Esse N aqui é o número de mols. Uma outra forma de calcular a variação da energia livre de Gibbs é através daquela equação inicial. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. A variação da energia livre de Gibbs é igual à variação de entalpia menos temperatura vezes variação da entropia. Vocês viram que entalpia, na última aula a gente viu isso, pode ser escrito da seguinte forma: U acrescido de P vezes V. Ou seja, entalpia é igual a energia interna mais pressão vezes volume. Dessa forma, nós podemos escrever o ΔG aqui como sendo igual a ΔU mais P vezes ΔV menos T vezes ΔS. Uma outra coisa que a gente falou na última aula, isso é extremamente importante, é que o ΔG de uma reação ele é igual a zero ao longo da curva de reação, né? Bom, vamos voltar aqui nessa equação inicial. Vocês viram naquela primeira aula que ΔG é maior que zero, são os reagentes da reação que são estáveis. ΔG menor que zero são os produtos da reação que são estáveis. E ΔG igual a zero, produtos e reagentes são estáveis. Só para a gente ilustrar isso, vamos imaginar então um diagrama, né, de pressão e temperatura, um gráfico de pressão e temperatura, em que eu tenha, por exemplo,
três curvas de reação, né? Aqui eu vou usar aquele exemplo bem conhecido nosso, de cianita, silimanita, andaluzita. Aqui então pressão e aqui temperatura. Que vocês têm que lembrar então que o ΔG ao longo dessa curva de reação, por exemplo, entre cianita e silimanita, é igual a zero, sempre, tá? Então, quando a reação está ocorrendo, o delta, a variação de energia livre entre produto e reagente é igual a zero, o que é um tanto óbvio, na verdade. Só para relembrar, essas curvas aqui elas são chamadas de curvas univariantes. Então, ao longo das curvas univariantes e dos pontos invariantes, o ΔG é igual a zero. Na primeira aula, nós também vimos a entropia de um sistema pode ser definida como sendo a medida do nível de desorganização de um sistema. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho isso. Ou seja, então a entropia é uma função termodinâmica que aumenta à medida que se aumenta o número de métodos alternativos e energeticamente equivalentes de se arranjar os componentes do sistema. O que isso quer dizer? Quanto maior a entropia, maior a desorganização do meu sistema. Um exemplo disso, aqui eu vou recorrer ao exemplo da água novamente, é que o gelo ele tem uma menor entropia que vapor, por exemplo, né? Então, aqui a gente está aumentando a entropia, tá bom, pessoal? Geralmente, o que se mede no laboratório é a variação da entropia. O que se mede é o ΔS. Assim como energia livre de Gibbs, entalpia. E para a gente sair um pouco dessa abstração de dizer o que entropia é o nível de desorganização do sistema, acho que vale a pena a gente trabalhar o exemplo da água para que vocês vejam como a gente calcula esse tipo de variável de um sistema. Para isso, vamos imaginar então um sistema de um componente igual a 1, né? E esse componente então será o H2O. Nós vamos trabalhar com uma massa de 200 gramas de água, que é mais ou menos equivalente a 200 ml, né? Então seria mais ou menos um copo de água. Ver se eu consigo desenhar aqui. Então estamos trabalhando com um copo de água. Bom, como podemos deduzir da equação da energia livre de Gibbs, aqui em cima, a variação da entropia ocorre, dentre outras coisas, como função da temperatura. Bom, então imaginando que a água no copo está inicialmente no estado sólido, ou seja, na forma de gelo, né? Então a gente vai criar agora aqui um diagrama, um gráfico. Vamos colocar no eixo Y a entropia e no eixo X a temperatura. Vocês têm mais ou menos uma ideia de como ocorre a variação de temperatura ao longo do aquecimento gradual dessa massa de H2O, né, de água. A gente teria então o aquecimento do gelo até o ponto de fusão. Chegou ao ponto de fusão, aí a temperatura se estabiliza até que todo o gelo vire água. Aí novamente a gente volta a ter o aquecimento da água até o ponto de ebulição. Quando chegamos a um ponto de ebulição, até que toda a água se evapore e a temperatura se mantém constante. Então nós temos aqui a temperatura de fusão da água, que é igual a 0 graus. Aqui nós temos a temperatura de ebulição. Vou colocar como T, que é igual a 100. Bom, vamos imaginar, então aqui nós temos gelo. Aqui
água e aqui vapor. Aqui nós estamos imaginando que nós temos a variação gradual da temperatura do gelo até o ponto de fusão. Vocês sabem que durante a fusão do gelo a temperatura do sistema se mantém constante. Após a fusão de todo o gelo, a temperatura da água volta a aumentar gradualmente e assim por diante. Bom, observando então aqui no gráfico, o último gelo nesse gráfico vai acontecer nesse ponto aqui, né? Então, daqui para cá nós temos gelo. E daqui para cima água e daqui para cima, enfim, vapor. E aí a gente vê que existe um aumento de entropia conforme eu vou mudando então do gelo para o vapor. Isso é óbvio porque o gelo é um sólido cristalino com retículo, espaçamento entre as moléculas, entre as células, então é muito mais organizado, por exemplo, que a água na forma de vapor. Vamos agora calcular a mudança de entropia ao longo da mudança de fase. Então a gente quer saber qual que é a variação de entropia ao longo dessa mudança de fase aqui, por exemplo, de gelo para água, né? Então nós temos aqui um intervalo, né, de entropia, ou seja, aqui é um ΔG, é um ΔS, e eu quero saber qual que é esse ΔS. Esse ΔS aí, ele é o ΔS da fusão do gelo, né? Vou trabalhar primeiro o ΔS da fusão do gelo porque ele é mais fácil de ser trabalhado. Então, a entropia, isso lá das aulas de fisicoquímica, né, é igual a massa vezes calor específico, Czinho, tá? Dividido pela temperatura. Então, isso aqui é massa. Isso daqui é calor específico. O calor específico está relacionado ao material, tá? Isso aqui é temperatura. Geralmente a gente trabalha aqui em Kelvin, né? Uma outra forma de escrever a entropia, ou essa variação da entropia ao longo da fusão do gelo, variação da entropia ao longo da fusão do gelo, é a quantidade de calor absorvido pela temperatura. A gente tem aqui fusão, o gelo está sendo transformado em água. Para que isso ocorra, existe uma certa absorção de calor aqui ao longo desse processo, que vai ocorrer a uma temperatura fixa, né? No nosso caso aqui, a temperatura de 0 graus é 273 Kelvin. Vocês sabem que ΔS, que entropia é igual a joules sobre Kelvin. Para a gente calcular a quantidade de calor absorvido, a gente tem que ter uma referência de massa, né? Então, a gente pode falar que esse Q pode ser substituído por massa vezes calor latente de fusão dividido pela temperatura. Bom, a massa nós sabemos, né? É 200 gramas. O calor latente de fusão do gelo, mais ou menos 335 joules por Kelvin, joules por grama, desculpa. Então nós temos aqui temperatura 273. Então nós temos que o ΔS de fusão do gelo vai ser igual a mais ou menos 245 joules por Kelvin. Ou seja, ao longo da fusão do gelo, eu absorvo aí para essa massa de gelo, 200 gramas, a gente tem uma absorção de calor de 245 joules. O cálculo da entropia da fusão do gelo, vocês podem ver que é relativamente simples. Agora, vamos supor que eu queira calcular, vou voltar aqui um pouquinho para cima, a variação da entropia entre, por exemplo, 0 e 25 graus Celsius aqui. Aqui eu tenho, vamos dizer, tenho T1 e aqui eu tenho temperatura 2. Né? Então, T1 aqui seria igual a 0 graus, temperatura 2 seria igual a 25 graus.
Transformando isso para Kelvin, nós temos aqui 273 Kelvin e 298 Kelvin. Como é que eu faço essa conta, né? Vejam só, aqui a gente não tem mais uma temperatura fixa. Essa temperatura ela varia ao longo desse intervalo, né? Ao mesmo tempo, vocês têm que notar aqui que essa curva de variação da entropia, ela não é uma reta, ela não é uma função linear, ela é uma curva. Então, a melhor maneira da gente calcular o delta da entropia entre esses dois valores de temperatura é somar todos os pontos possíveis ao longo desse intervalo. Para cada ponto desse, então, eu teria que o S, né, que é igual a M vezes C sobre T. Então, eu tenho que somar o M vezes C sobre T de cada ponto entre 0 e 25 graus. E aí, fazendo isso, eu tenho o ΔS entre 0 e 25 graus. Né? Como é que eu faço esse cálculo? Né? Existe uma maneira matemática muito fácil de fazer isso, que é integrando essa equação, essa função. Né? Então, fazendo a integração dessa função, a massa ela é constante, então eu posso deixar ela antes da integral. E aqui eu teria, então, C vezes derivada de t em relação a t. Então, aqui de 0 a 25 graus. O calor específico, se o volume é constante, ele também é constante, né? Então, volume constante, C também é constante. Existe uma variação de volume entre 0 e 25 graus, mas ela é muito desprezível. Então, com isso, a gente pode passar esse C para antes da integral. Então, ΔS de 0 a 25 graus é igual a massa vezes o C integral de dt sobre t. Bom, resolvendo essa integral, vocês lembram lá da matemática, né, do cálculo 1, que uma integral de dx sobre x é igual ao logaritmo, certo? Igual ao logaritmo neperiano. Então, a gente tem que ΔS entre 0 e 25 é igual a massa vezes C logaritmo neperiano de... Aqui como é que eu faço, pessoal? Eu coloco a temperatura final sobre a temperatura inicial. Só que a gente está trabalhando em Kelvin, né? Então a gente tem que colocar aqui a temperatura de 298 sobre 273. O calor específico da água é igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Tá? Então esse é o calor específico da água. Agora o que nós precisamos fazer é transformar o calor específico da água em joules sobre grama vezes Kelvin, tá bom? Então o calor específico da água, transformando, vai ser igual a 4,18 mais ou menos joules por grama vezes Kelvin. Importante fazer essa transformação, porque nós estamos trabalhando tanto com Kelvin na medida de temperatura e joules na medida de calor. Bom, substituindo então essa equação, nós temos 200 vezes 4,18 vezes o logaritmo neperiano de 298 sobre 273. Fazendo essa conta, nós temos que o ΔS entre 0 e 25 é algo em torno de 73 joules por Kelvin. Então essa é a variação do ΔS da água entre 0 e 25 graus. Lembrando que isso foi feito sob volume constante. Bom, pessoal, por que a gente fez esse cálculo? Primeiro, para sair um pouco daquela abstração que é falar de
variação da entropia como sendo medida de desorganização de um sistema. Então, a ideia era mostrar como isso pode ser calculado no mundo real, né? Então, a gente calculou a variação de entropia tanto na mudança de fase quanto em uma fase com a mudança de temperatura. Aplicando isso para geologia, vamos imaginar lá a silimanita. A silimanita, conforme eu mudo a temperatura, então ela vai ter uma mudança de entropia e, consequentemente, ela também terá uma variação de energia livre de Gibbs. Então, é esse mais ou menos o raciocínio que vocês têm que tentar aplicar. Então, mudando-se a temperatura, muda-se a entropia de uma fase ou de um sistema, né? Então, a gente está trabalhando com fase primeiro, porque é mais simples, mas a mesma lógica se aplica ao sistema como um todo. Tá bom? A entalpia ela é muito mais simples de entender. Vocês viram na aula anterior, com o experimento de carbonato e ácido, que a variação da entalpia se refere, né, na maioria das vezes, ao calor liberado ou absorvido pelo sistema durante um processo. Então, podemos seguir em frente com a energia livre Gibbs. Como em petrologia, a preocupação é saber qual temperatura que determinada rocha se formou, é útil sabermos como seria a variação de energia livre Gibbs em relação à variação de temperatura e pressão do meu sistema, ou fase, no caso. Para isso, precisamos de um diagrama tridimensional que relacione esses três parâmetros do meu sistema. Bom, eu colei esse diagrama aqui, extraído do livro do Spear, 1993, e aí tem algumas coisas para a gente observar nele. Primeiro, notem que a energia livre forma uma superfície convexa, olhando de cima. O que isso significa do ponto de vista matemático? Significa que a energia livre Gibbs não é uma função linear, nem com a pressão, nem com a temperatura. E a gente pode ver isso nesses dois diagramas de baixo. Notem que a energia livre Gibbs, com relação à temperatura, ela forma uma superfície côncava, e a mesma coisa com relação à pressão, ou seja, uma função que não é linear. Mas a gente está interessado em saber essa relação de energia livre de Gibbs e pressão e temperatura, porque é isso que é útil em petrologia. E se eu quisesse saber, então, qual é a energia livre de Gibbs em algum ponto ao longo dessa superfície, eu preciso achar uma forma matemática que relacione pressão, temperatura e energia livre de Gibbs em uma função entre esses parâmetros, né? Então, voltando à equação da energia livre de Gibbs, nós vimos que energia livre de Gibbs é igual a entalpia menos temperatura vezes entropia. Bom, essa equação aqui ela não me dá essa relação. Então, a gente tem que desenvolver matematicamente essa equação para que a gente tenha uma relação de energia livre de Gibbs com temperatura com pressão. Vamos imaginar agora que vocês estejam de posse de um cristal de silimanita, uma fase. Vamos esquecer o sistema, vamos pensar em uma fase para simplificar a nossa análise. Vocês sabem que esse cristal ele tem um valor de energia livre que varia com a temperatura e a pressão, e que essa variação é representada por essa superfície que aparece aqui na figura. Mas aí surge a curiosidade de saber, vamos supor que vocês tenham aquele instinto científico, qual que é a variação da pressão em relação à temperatura. Olha só o que eu estou dizendo, a variação da pressão em relação à temperatura a um valor de energia livre constante. Como seria isso? Pessoal, olha só, eu tenho aqui um valor de energia, vamos colocar aqui um valor G, e aí eu quero saber como varia a temperatura e pressão desse cristal a um valor de energia livre constante. Então, a gente tem que imaginar que a gente está fazendo um corte horizontal aqui nesse gráfico tridimensional. E aí daria algo mais ou menos aqui, assim, né? Se nós formos representar isso em um gráfico de pressão por temperatura, nós teremos algo mais ou menos assim. Vamos colocar aqui, então, no eixo Y pressão, no eixo X temperatura, e aí aquele corte horizontal vai dar algo mais ou menos aqui assim. E essa curva aqui, essa linha, ela é a energia livre de Gibbs
representada aqui em cima. Eu vou colocar G1 aqui também. Então, essa curva representa aquele corte. A taxa da variação da pressão em relação à temperatura para um valor fixo de energia livre será representada por essa curva nesse gráfico 2D. Essa relação entre variação de pressão e temperatura em um ponto ao longo dessa curva será o coeficiente angular de uma reta tangente a esse ponto. Vamos imaginar aqui um ponto. Ao longo da minha curva. Vamos supor que eu queira saber aqui qual que é a taxa da pressão em relação à temperatura nesse ponto. A taxa de variação da pressão em relação à temperatura nesse ponto é uma reta tangente a esse ponto. Matematicamente, vocês sabem que uma reta tangente, a inclinação dessa reta tangente é controlada pelo coeficiente angular dessa reta. E o coeficiente angular dessa reta é uma derivada de pressão em relação à temperatura. É isso que me diz qual que é a taxa de variação de pressão em relação à temperatura nesse ponto específico. Agora, vamos imaginar que vocês queiram aquecer o cristal de cianita em pressão ambiente, ou seja, a uma pressão constante. Aquecer o cristal a uma pressão constante significa que vai haver uma variação de energia livre desse cristal. Então, agora a pressão é constante. E aí vocês têm que imaginar um corte mais ou menos assim. Qual que é o resultado desse corte? Seria uma curva mais ou menos igual a essa que eu desenhei, né? Isso está representado aqui nesse diagrama de temperatura por energia livre do canto inferior esquerdo. E aí a variação da temperatura pela energia livre será representada por essa curva. E a taxa de variação de energia livre em relação à temperatura em um ponto dessa curva, vou usar esse ponto aqui, ele vai ser então a derivada de energia livre sobre temperatura. Outra forma de pensar, né, uma outra análise que vocês poderiam fazer seria agora manter a temperatura constante, levar esse cristal de cianita para um autoclave, aumentar a pressão sobre temperatura constante. E aí a gente teria um outro corte aqui, que seria essa linha que eu acabei de desenhar. Novamente, a curva de variação da energia livre em relação à pressão a uma temperatura constante seria representado por essa curva aqui no diagrama inferior direito. A taxa de variação de energia livre em relação à pressão a temperatura constante em um ponto vai ser então uma derivada de energia livre em relação à pressão, que representa então essa taxa nesse ponto. Novamente, lembrando que em petrologia nós iremos usar as leis da termodinâmica para determinar a temperatura e pressão a que uma rocha se formou. Temos, portanto, que encontrar uma maneira matemática de relacionar pressão, temperatura e energia livre. Em resumo, a pressão e temperatura de um ponto ao longo da superfície de energia livre, representada aqui no diagrama 3D dessa superfície aqui, um ponto nessa superfície será sempre a derivada de energia livre em relação à pressão ou a derivada de energia livre em relação à temperatura. Por isso, é útil para a gente derivar a equação de energia livre. Então, nós vamos derivar agora essa equação de energia livre. Então, derivando essa equação de energia livre, nós temos que dG é igual a dH menos T ds menos S dt. Lá, lembrando da matemática, quando a gente deriva uma equação como essa, a gente tem uma derivada desse tipo aqui. Ok, agora nós temos uma derivada da energia livre
mas nós ainda não temos a relação de pressão e temperatura e energia livre nessa equação. Então nós precisamos chegar a uma relação como essa. Vocês lembram que a entalpia é igual à energia interna acrescida de pressão vezes volume. A derivada da entalpia será a derivada da energia interna mais pressão derivada de volume mais volume derivada pressão. A energia interna, vocês lembram que U é igual a calor mais trabalho. O trabalho, vocês lembram que é igual a menos P vezes V. Lembra lá do experimento usando ácido e carbonato da aula anterior. E o Q, lá da segunda lei da termodinâmica, é igual a S vezes T. Né? Vamos, só para vocês, para a gente não passar tão batido nessa parte, pensem assim, entropia não é igual a Joule sobre Kelvin, certo? Então, eu posso dizer que entropia é igual a calor sobre temperatura. Ou que calor é igual a temperatura vezes entropia. Bom, derivando essas coisas aqui, a gente tem que derivada da energia interna é igual menos pressão derivada de volume mais temperatura derivada de entropia. Isso daqui, pessoal, vocês devem ter visto em algum momento durante as aulas de fisicoquímica, lá da primeira lei da termodinâmica. Bom, então agora nós chegamos no seguinte. A derivada da entalpia vai ser igual, substituindo aqui a derivada da energia interna, menos P dV mais T ds, voltando aqui na entalpia, então nós temos mais PDV mais VDP, mais PDV mais VDP. Então, essa é a forma da derivada da entalpia. Aqui a gente tem elementos que podem ser cortados, né? Menos PDV com mais PDV, e aí ficamos com a seguinte equação: derivada da entalpia é igual a temperatura derivada da entropia mais volume derivado da pressão. Voltando à equação lá em cima, de energia livre de Gibbs, nós temos então que a energia livre de Gibbs, a derivada da energia livre de Gibbs é igual a TdS mais VDP menos TdS menos SDT. Novamente, a gente tem elementos que podem ser cortados. Então, podemos cortar mais TdS com menos TdS. De forma que agora nós ficamos com uma equação bem reduzida de derivada da energia livre é igual volume derivada da pressão menos entropia derivada da temperatura. Então esse formato aqui, ele relaciona agora energia livre com pressão com temperatura em um ponto daquela superfície. Notem que um ponto naquela superfície vai ser sempre derivada da energia livre, derivada da pressão, derivada da temperatura. Então agora chegamos a um formato em que a gente consegue relacionar as coisas. Bom, até agora nós trabalhamos com uma fase de um sistema, a cianita. Mas esses mesmos princípios se aplicam se estivéssemos, por exemplo, trabalhando com uma rocha. Nesse caso, é só imaginar que essa superfície de energia livre de Gibbs da figura, ao invés de representar uma fase, ela representa a somatória da energia livre das fases.
Mas antes de seguirmos, vamos pensar um pouco. Quando estamos observando uma rocha metamórfica, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o produto de uma reação que ocorreu há muito tempo atrás. E o que nós queremos saber, na maioria das vezes, é qual foi a pressão e temperatura em que a rocha se formou. Por outro lado, nós sabemos que durante uma reação metamórfica, há variação da energia livre de Gibbs. Nós vimos isso na primeira aula. Vimos que o que se mede no laboratório é a variação da energia livre de Gibbs, variação da entropia, variação da entalpia entre produtos e reagentes de uma reação. Isso também não é diferente para experimentos envolvendo rocha. Os petrólogos da área de petrologia experimental, eles têm interesse em obter dados de variação de energia livre de Gibbs durante as variações de pressão e temperatura. Ou seja, eles usam aparatos para variar a pressão e temperatura, fazer com que as reações ocorram e aí conseguir medir essas variações de energia livre na rocha para poder ter parâmetros comparativos. É um pouco mais complicado porque envolve variação de composição das fases, que a gente vai detalhar logo mais, mas é mais ou menos essa a ideia. Então nós precisamos incluir tudo isso na nossa matemática. A gente também viu que a variação da energia livre de Gibbs, o ΔG, durante uma reação é igual a zero, ou seja, ao longo da curva de reação, num diagrama de pressão e temperatura, o ΔG é igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente precisa incluir na nossa matemática aqui, ao invés de escrever derivada da energia livre igual a volume vezes derivada da pressão menos entropia vezes derivada da temperatura, a gente tem que incluir o delta. Então, ΔG, derivada da variação da energia livre, é igual a variação do volume vezes derivada da pressão menos variação da entropia vezes derivada da temperatura. O que nos dá, então, uma relação entre mudança da energia livre, que, lembrando, é a medida da estabilidade dos produtos menos a estabilidade dos reagentes, com pressão e temperatura. Bom, se o ΔG é igual a zero ao longo da curva de reação, nós podemos fazer uma coisa aqui. Nós podemos substituir isso aqui por zero, e aí a gente tem 0 é igual a ΔV vezes derivada da pressão menos ΔS vezes derivada da temperatura. A gente pode passar o ΔS para o outro lado, ΔS vezes dt para o outro lado, e aí a gente fica com a seguinte equação: ΔS vezes dt é igual a ΔV vezes dp. A gente pode transformar essa equação aqui e escrever ela da seguinte forma. A gente pode colocar aqui derivada da pressão sobre derivada da temperatura é igual à variação da entropia sobre variação do volume. Chegamos nesse formato. Isso é muito interessante. Por quê? O que isso nos diz? Nos diz que o que controla a taxa de variação da pressão em relação à temperatura de uma reação em um ponto ao longo da curva de equilíbrio é a variação da entropia sobre a variação do volume. Guardem bem isso. Vamos imaginar um diagrama, vamos colocar pressão nesse eixo, temperatura nesse eixo, e aqui nós vamos colocar uma curva de reação. Vamos pensar que isso aqui é uma reação qualquer. Na curva de reação, a variação de energia livre é igual a zero, o que é óbvio, porque eu tenho uma energia livre dos produtos, tenho uma energia livre dos reagentes. Eu estou mudando dos reagentes para o produto, eu tenho ΔG igual a zero. Então vamos colocar que aqui é o produto, aqui é o reagente. O que controla a inclinação dessa curva é a variação, o ΔS, de entropia sobre variação do volume. Vejam então que a inclinação de uma curva de reação
em um diagrama de pressão e temperatura é controlada pela variação da entropia e pela variação de volume. Guardem bem isso. Agora eu vou usar um exemplo mais real de reação. No metamorfismo de alta pressão, rochas graníticas com albita, por exemplo, a albita reage para formar o piroxênio jadeíta mais quartzo através da reação. Então, em rochas com albita, existe essa reação. Aqui a gente teria albita, aqui jadeíta e aqui quartzo. A primeira coisa que podemos imaginar é que a albita, ou seja, o reagente da reação, terá uma superfície de energia livre como a da figura lá de cima, como dessa figura aqui. E que a jadeíta mais quartzo terá uma outra superfície como a dessa figura. E que essas duas superfícies elas se interceptam em algum momento. Então eu vou colar uma figura para que vocês tentem imaginar como seria isso. Então essa figura aqui ela representa algo mais ou menos nesse sentido. Eu tenho aqui um reagente, aqui eu tenho um produto, e a intersecção entre reagente e produto me dá uma linha. A associação mais estável será a que tiver menor energia livre. A associação que tem menor energia livre é aquela que é mais estável na rocha. Então, por exemplo, nessa condição de pressão e temperatura, a associação P aqui ela é mais estável. Nessa condição de pressão e temperatura, a associação R ela é mais estável. E assim por diante. Uma outra coisa interessante de pensar é que ao longo dessa linha, o ΔG é igual a zero. Vejam, aqui a gente tem um espaço temperatura por pressão, né, na base do diagrama. Nós podemos projetar essa linha nessa base do diagrama. Vocês lembram da aula passada e dessa aula, né, eu falei várias vezes isso, que os locais onde ΔG é igual a zero são as curvas de reação. Então, ao longo de curvas de reação, o ΔG é igual a zero. Por quê? Exatamente por isso. Porque ao longo dessa curva de reação, tanto a associação 2 como a associação 1 terá o mesmo valor de energia livre de Gibbs. Então essa projeção da base do diagrama é, na verdade, a projeção da curva de reação. Em um sistema com um componente e 3 fases em equilíbrio no ponto invariante, nós teríamos então 3 associações. Esse ponto será o ponto invariante. Aqui também o ΔG é igual a zero. E terá então 3 linhas ou 3 curvas que emanam então desse ponto. Se a gente projetar essas 3 curvas que emanam desse ponto invariante, nós teremos então aqui na base do diagrama, no espaço pressão e temperatura, a projeção dessas linhas que são as nossas curvas de reação. Com isso, vocês meio que conseguem ter uma visualização tridimensional da energia livre de Gibbs. O que eu gostaria que vocês lembrassem sempre é que uma curva de reação em um diagrama PT é sempre a projeção da intersecção da superfície imaginária da energia livre de uma associação de minerais que está reagindo e da energia livre dos minerais que se formam a partir dos que reagiram. E que a inclinação dessa linha, dessa curva de reação, ela é controlada então pela variação de entropia sobre variação de volume, conforme nós deduzimos da matemática aqui de cima. Bom, voltando à reação da albita gerando jadeíta mais quartzo, vou diminuir um pouco o zoom. Agora, nós vamos então calcular a posição da curva de equilíbrio dessa reação, usando então o raciocínio matemático que nós desenvolvemos até agora. A primeira coisa que temos que considerar é que estamos trabalhando com fases puras, ou seja, para a geoclase 100% albita, por exemplo. Isso é importante porque ainda não estamos trabalhando essa relação entre variação composicional e energia livre, e isso é importante na petrologia metamórfica e a gente vai ver isso na próxima aula. Isso depende a gente vai ter que usar uma componente de variação química associada à variação de energia livre de Gibbs que vocês conhecem, chamado potencial químico. Vamos considerar que nós possuímos a entropia, a energia livre e volume molar dessas fases envolvidas na reação. Então nessa tabela aqui nós temos o valor de entropia, energia livre
e volume molar dessas fases envolvidas na reação para as condições de 298 Kelvin e 0,1 megapascal. O que são essas condições? São as condições de laboratório. Então a gente tem aqui uma temperatura de laboratório e uma pressão de laboratório. Então temperatura de laboratório é igual a 298 Kelvin, que na verdade vocês se lembram é mais ou menos 25 graus Celsius, e a pressão de laboratório é 0,1 megapascal, que é 1 atm. Então esses dados eles foram obtidos por esse autor. Então esses autores conseguiram medir os valores de entropia, energia livre e volume molar dessas fases separadamente para as condições laboratoriais. Então vamos lá. O que nós estamos querendo calcular? Estamos querendo calcular a posição de uma curva de variação de pressão em relação à variação de temperatura, ou a curva de reação, onde o ΔG entre reagente, ou seja, albita, e produto, ou seja, jadeíta mais quartos, é igual a zero. Essa curva de reação, né, vocês lembram lá da figura, é uma linha de intersecção entre duas superfícies imaginárias de energia livre. Uma superfície, então, seria o produto, e a outra superfície seriam os reagentes da reação. Então aqui nós temos a associação 1, a associação 2. Nós podemos hipoteticamente chamar a associação 1 como sendo produto e a associação 2 como sendo reagente. Antes da gente seguir, né, eu tinha falado que uma outra forma de calcular o ΔG seria a somatória entre a energia livre dos produtos menos a energia livre dos reagentes. Nós vamos chamar essas condições laboratoriais aqui de estado de referência. Por uma questão de conveniência, nós vamos chamar de estado de referência. Por quê? Ele acaba sendo referência para esse cálculo nosso, né? Então a gente tem a temperatura laboratorial, pressão laboratorial e os dados de entropia, energia e volume, tudo que a gente precisa para fazer esse cálculo da curva de reação. Uma coisa que a gente pode fazer, já que o ΔG ele é a somatória da energia livre dos produtos menos a energia livre dos reagentes, a gente pode calcular o ΔG para esse estado de referência, ou para as condições laboratoriais. Então, no caso, o ΔG aqui seria o G da albita menos o G da jadeíta mais quartos. Por que o G da albita? Essa daqui é a curva de reação que a gente está tentando calcular. Notem que a albita ela ocorre nas condições de pressão mais baixa e a jadeíta mais quartos nas condições de pressão mais alta. A temperatura laboratorial e a pressão laboratorial elas não estão nessa parte de baixo desse diagrama aqui, dessa curva. No caso aqui seria mais ou menos 100 graus. 25 seria algo mais ou menos aqui, assim. E 0,1 seria algo mais ou menos aqui, assim. Então, para essas condições, a albita ela é o nosso produto. Não vai ser a jadeíta, porque para essas condições é a albita que é a fase estável. Ou seja, é ela que tem a menor energia livre para essas condições laboratoriais. Então, ela acaba sendo o produto. Já que ΔG maior que zero são os reagentes estáveis. ΔG menor que zero são os produtos que são estáveis. Então, no nosso caso, a albita vai ser o nosso produto, porque nas condições laboratoriais é ela que é estável. Fazendo esse cálculo, então, o ΔG nas condições laboratoriais é igual, vai ser o G da albita menos 3.710,085 menos 2.844.157 mais menos 856.648. Bom, então o ΔG, fazendo essa conta, nas condições laboratoriais, ela seria então menos 9.280. A gente não fez isso para o delta?
Então a gente pode fazer isso para o volume também, né? Volume ΔV vai ser igual ao volume da albita, 100, 100,07, menos 60,04, mais 22,688. Isso daqui vai dar ΔV igual a 17,35. Também podemos fazer isso com ΔS, 207,25, menos o S da jadeíta 133,53, mais o S do quartzo 41,36. Fazendo essa conta, então nós temos que o ΔS vai ser igual a 32,36. Vou construir novamente esse gráfico da reação. Vou colocar pressão aqui, temperatura aqui, só que agora em Kelvin, e a pressão aqui vai ser em megapascal. Vou estipular aqui uma curva de reação, que eu não sei exatamente qual é a posição dela, porque é exatamente isso que a gente está querendo calcular. Nós vamos colocar aqui 0 Kelvin, ou 0 absoluto, aqui 100, 200, 300 Kelvin. Vamos colocar aqui 100, 200, 300, 400, 500 e assim por diante. 298 Kelvin está mais ou menos aqui. Então, esse ponto aqui ele vai ser a temperatura do laboratorial. E 0,1 megapascal vai dar bem próximo do zero. Eu vou tirar um pouquinho do zero aqui, só para a gente representar, mas não é real, né? Vai ser algo aqui, assim. Então, esse daqui vai ser pressão no laboratório. Vou deslocar essa curva um pouquinho mais para cima também, só para não coincidir com a curva. Para a gente calcular a posição da curva de reação entre albita e jadeíta mais quartzo, o que a gente precisa? A gente precisa de 2 pontos. Então a gente precisaria de um ponto, um outro ponto. Então basicamente a gente precisa calcular um ponto com pressão e temperatura e um outro ponto com pressão e temperatura. Eu vou apagar aqui só para a gente não confundir. Agora, pegando aquela equação que a gente desenvolveu anteriormente, essa equação aqui, ΔG é igual a ΔV dP menos ΔS dt. Esse era o último formato que tínhamos visto, né? Nesse formato, ela não é muito útil para a gente. A gente tem que melhorar ainda mais essa equação. Para ser mais factível, para ser mais fácil de raciocinar, eu vou pedir para vocês esquecerem por enquanto que a gente está fazendo esse cálculo de reação e a gente vai pensar só no caso da variação da energia livre para uma das fases desse sistema, no caso a albita. Vamos lá. Nessa figura aqui ao lado, nós vamos imaginar então que essa superfície em cinza aqui é a albita. Imaginando, hipoteticamente, vamos imaginar que a gente queira saber qual que é a variação de energia livre com a variação das condições de pressão e temperatura. Então a gente tem, vamos supor, um ponto inicial de pressão e temperatura e um ponto final de pressão e temperatura. Então vejam, esse ponto aqui ele tem um P e um T. Vamos chamar de P1, T1. Esse ponto aqui ele tem um outro P e um outro T. Nós vamos chamar de P2, T2. Existe entre esse P1, T1 e esse P2, T2, existe então um delta aqui, que será o nosso ΔG. Lembrando que a gente está considerando a albita por enquanto, só a albita, uma fase, e a gente quer calcular o ΔG, e aí a gente tem que desenvolver a matemática dessa fórmula aqui. Bom, vocês sabem que essa superfície aqui ela tem um formato convexo. Olhando aqui os gráficos aqui embaixo, a gente consegue ver no canto esquerdo que a energia livre ela varia numa função não linear com temperatura, a mesma coisa com a pressão, né? Então
tanto a temperatura quanto a pressão têm uma função não linear com a energia livre. Se eu quero calcular o ΔG com relação à temperatura, vamos chamar isso aqui ΔG, em uma função que não é linear, como é que eu faço para fazer esse cálculo? A gente vai ter que recorrer ao mesmo artefato que a gente usou para o caso da água entre 0 e 25 graus, ou seja, fazer uma integral. Então, integrando a energia livre no ponto P2, T2, menos a energia livre no ponto P1, T1, é igual a integral entre P1, P2, ΔV, derivada de pressão, menos integral entre T2, T1, ΔS, derivado de dt. Isso daqui, então, essa diferença de energia livre entre os dois pontos, representada aqui nessa figura, né, vai ser, então, o meu ΔG da órbita para essa variação entre pressão 1, temperatura 1, pressão 2, temperatura 2. ΔG da órbita é igual a ΔV, P2 menos P1, menos ΔS, T2 menos T1. Bom, agora a gente chegou num formato que dá para ser usado, né? Agora está num formato matemático muito melhor, muito mais fácil de ser trabalhado num programa simples. Bom, mudando a chave novamente, né? Voltando para a nossa questão da reação, o raciocínio que a gente tem que fazer é o mesmo, só que ao invés de pensar na variação de energia livre da órbita para as mudanças de condição de pressão e temperatura, a gente tem que pensar agora que o que a gente quer fazer é a variação do ΔG da reação, olha só o que eu estou falando, entre duas condições, duas ou mais condições de pressão e temperatura diferentes. Voltando para essa figura, vamos imaginar da seguinte forma. Eu tenho aqui um produto, aqui a superfície do reagente, eu tenho, então, um ΔG aqui. E aí eu vou para uma outra condição, vou escolher qualquer condição aleatória aqui, em que o meu reagente, meu produto e meu reagente vão ter um outro ΔG aqui. Então agora eu estou pensando nessa variação de ΔG da reação. Porque como a gente está interessado em calcular a curva de reação, então a gente tem que pensar em termos de reação. Eu não tinha falado que a gente precisa aqui encontrar dois pontos ao longo da curva de equilíbrio, né, ao longo da curva de reação, para que a gente consiga fazer esse cálculo. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é projetar a temperatura laboratorial até a curva de equilíbrio. Então, eu vou ter um ponto aqui. Então, esse ponto aqui, ele vai ter a temperatura laboratorial e como ele está na curva de equilíbrio, ele vai ter uma pressão que eu vou chamar aqui de pressão 1, ou pressão de equilíbrio. Pressão de equilíbrio. Então, esse ponto aqui ele tem o TL, temperatura laboratório, e pressão de equilíbrio. No caso, eu vou mudar um pouquinho. Espera só um momento, pessoal. Vou jogar essa curva um pouquinho mais para cá. Senão, depois lá na frente não vai fazer muito sentido o que eu estou fazendo. Então aqui eu posso pegar essa pressão L, que a gente sabe é de 0,1, e projetar ela até a curva de equilíbrio. E aí eu teria um outro ponto aqui. Esse ponto aqui, ele vai ser a minha pressão do laboratório e a temperatura na curva de equilíbrio. Nesse ponto aqui, eu tenho então aqui a temperatura do laboratório e a pressão do laboratório. Então, esse ponto aqui, o ΔG, ele é o do laboratório, que a gente já conhece, que é igual a menos 9.280. Uma outra coisa que a gente precisa colocar aqui é, nesse ponto, TLPE, ou temperatura do laboratório, pressão de equilíbrio, qual que é o meu ΔG? O meu ΔG aqui é igual a zero. Por quê? Porque ao longo da curva de equilíbrio, o ΔG é igual a zero. Falamos 10 vezes isso. E aqui é a mesma coisa, ΔG igual a zero. Então, o que eu tenho que fazer agora? Já sabemos o TL, uma projeção da temperatura do laboratório.
nós queremos saber primeiro esse PE aqui. Então, uma forma de fazer isso temos ΔG na temperatura L, pressão de equilíbrio, menos ΔG na temperatura do laboratório, pressão do laboratório. Essa expressão aqui vai ser, então, essa diferença entre ΔG, que é exatamente isso que eu estou escrevendo aqui embaixo. Vai ser igual a variação de volume, pressão de equilíbrio, menos pressão do laboratório, menos o ΔS. Aqui, qual que é a diferença entre a temperatura nesse ponto aqui e a temperatura nesse ponto aqui? É zero. Então, aqui eu teria a temperatura do laboratório menos a temperatura do laboratório, que me dá zero. O ΔG no ponto TL e PL a gente já sabe, ele também é igual a zero, certo? Porque está em cima da curva de equilíbrio. Então aqui eu fico com menos 9.280 é igual. O ΔV a gente também já calculou, ΔV é igual a 17,35. Então aqui vai ser 17,35. Pressão de equilíbrio, que é o que a gente quer saber, menos pressão do laboratório, a gente já tem, que é 0,1 megapascal. Então aqui a gente tem que multiplicar o 17,35 por PE e por 0,1 e fazer essa conta. Aí então a gente tem que a pressão de equilíbrio é igual a 534,77 megapascal. Nesse ponto TL e PL, a gente vai ter então temperatura 298, pressão 534. Então esse é o meu primeiro ponto. Agora eu tenho que achar o segundo ponto. Como é que eu faço para achar o segundo ponto? A mesma coisa. Só que agora o meu ΔG vai ser no ponto TEPL, certo? TEPL menos o ΔG vai ser igual a ΔV. A pressão é igual no estado de referência aqui no laboratório, quanto na curva de equilíbrio. Então aqui vai ser PL menos PL menos ΔS. E aí aqui a gente tem TE menos TL. Então isso daqui é igual a zero. O ΔG na curva de equilíbrio é igual a zero. Então a gente tem novamente menos 9.280 igual a menos ΔS T menos 298. 9.280 igual, aqui o ΔS a gente também já calculou, 32,36 menos 32,36 TE, que é o que a gente quer saber, menos 298. Então, fazendo essa conta, né, multiplicando isso com isso, a gente tem que a temperatura de equilíbrio nesse segundo ponto aqui vai ser igual a 11,23 Kelvin, né? Então, nesse segundo ponto, vou mudar a cor novamente. Nesse segundo ponto, então, a temperatura vai ser de 11,23, 0,1 megapascal. Então, tendo esses dois pontos, a gente consegue, a partir daqui, projetar uma curva para pressões e temperaturas mais altas, né? Então, eu posso projetar isso para 900 Kelvin e assim por diante, né? Lembrando que 11,23 é negativo em graus Celsius, tá? Então é isso, pessoal. E aqui a gente conseguiu, então, calcular a posição de uma curva de equilíbrio usando os conceitos que nós vimos até agora. Lembrando que todo esse cálculo aqui foi feito para fases puras, né? Ou seja, não considera nenhuma variação na composição do piroxênio ou do plagioclase, no caso. Isso a gente vai ver na próxima aula. Então a ideia dessa aula de hoje era trabalhar esses conceitos com vocês, né? Tá bom? Então por hoje é só e a gente se vê então na próxima aula. Até mais.